Olá! Depois de uma acirrada disputa entre lideranças indígenas e proprietários rurais que não chegou a uma conclusão em 2014, a Câmara dos Deputados volta a discutir a proposta de emenda constitucional que transfere do Executivo para o Congresso o poder de demarcação de terras indígenas e quilombolas e reservas ambientais. A nova comissão especial será presidida pelo deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, e terá como relator o deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, o mesmo que já relatou a proposta no ano passado. O Poder Executivo e as lideranças indígenas são contra a proposta, defendida pelos parlamentares ligados ao agronegócio. Para debater o tema, o Brasil em Debate, da Rádio e TV Câmara, recebe os deputados Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, e o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Ambos são integrantes da comissão especial. Eu gostaria de saber, eu acho que para a gente deixar claro para a população o porquê da posição de cada um. Deputado Celso Maldaner, o senhor é a favor da transferência do poder do Executivo para o Legislativo? Exatamente. Eu sou membro titular dessa comissão especial e já tenho minha posição definida. Eu sou a favor e digo por quê. É para trazer mais segurança jurídica, mais tranquilidade, principalmente nós que vivemos no sul do país. Nós vivemos hoje momentos de muitos conflitos, de insegurança, onde principalmente agricultores familiares. Por exemplo, Santa Catarina, que é meu estado, 96% das propriedades são agricultores familiares, dentro dos 4 motes fiscais. E o que sustenta a nossa região, que é do extremo oeste catarinense, é a bovinicultura de leite, a suinicultura, a avicultura. A média é 15 hectares por propriedade. E nós estamos sentindo na carne esse grande problema, porque agricultores que compraram de boa fé há 80, 90 anos atrás, quando foi autorizado o Estado de Santa Catarina, através da União, ele, através de uma companhia territorial Sul-Brasil, que era de Porto Alegre, colonizou, onde os agricultores eram incentivados, vinham do Rio Grande do Sul, de boa fé, para desmatar e ali sustentar sua família. Então, cada um comprou legalmente de boa fé. E agora, por surpresa, depois de 80 anos, onde já tem os avós enterrados ali, veio um laudo de antropólogo dizendo que era área indígena, que antigamente ali tinha índios, né? Então, eu acho injusto, por exemplo, você querer resolver o problema que ali não tem índios, no caso, né? Eu defendo muito claro a Constituição de 1988, quando foi promulgada. Onde tinha índio morando, tem que ser reconhecida e demarcada. Agora, onde não tinha índios, em 1988, quando foi promulgada a Constituição, e daí você fazer um laudo antropólogo dizendo que é área indígena, e criar um conflito social muito grande. Quer dizer, você vai inviabilizar aquelas famílias, por exemplo, o caso de Cunha Porém Saudades. Vou dar um exemplo concreto. 172 famílias de agricultores familiares. Desalojar essas famílias, tirar de lá, que estão sustentando as famílias, produzindo a economia dos municípios de Cunha Porém Saudades, para trazer índios lá do Rio Grande do Sul, no caso Guaranis, lá de Nonoai, para invadir e dizer que é área indígena. Então não dá para concordar, né? Deputado Padre João, como é que o senhor vê essa questão? Não justifica tá tirando esta competência do Poder Executivo, que tem todo um aparato técnico, todo um processo, desde do reconhecimento, que também a comunidade local pode apresentar uma discordância e formalizar, vai ser ouvido. Então não é um processo que o Poder Executivo faz da noite por dia. Não se trata assim. São várias audiências e uma coisa é quando teve um erro do Estado. Acho que é isso que nós teríamos que discutir. Não a PEC 215 de retirar o poder. Ou seja, onde o Estado errou, que as pessoas têm o documento da terra e que são agricultores, não são terras griladas. Como
possibilitar uma legislação que garanta, então, para essas famílias que elas sejam indenizadas, no mesmo molde que acontece com os remanescentes de quilombo, com os quilombolas. Ou seja, até eles recebem a indenização, mas não dá, o Estado, na época, né, mesmo em 88, não tinha como fazer todo esse mapeamento de identificação dos povos indígenas, onde tinha também ali remanescentes, às vezes dispersos pela própria conjuntura que chegou. E às vezes até já na cidade, porque eles não receberam nenhum apoio, nenhuma política, mas eles estão lá. E quando dá essas condições do seu território, como que eles se reorganizam? Porque é a vida, é toda a história, é um povo, é um povo. Então acho que é isso que tem que ser enxergado. Eu acredito que a legislação, ela não atende a ninguém, tem que se readequar. O próprio Poder Executivo também tem essa consciência, nós também temos essa consciência. Onde é um agricultor familiar que tem até 4 módulos fiscais, que prova que recebeu o documento, como então ser indenizado. E ao mesmo tempo dar condições para um povo ali se rearticular. E também vão produzir. Eles não vão receber a terra para ficar à toa. Eles, como eu pude ir à Raposa Serra do Sol, o povo está produzindo, que é uma beleza. Então, porque às vezes ainda tem uma ideia de que o indígena é preguiçoso, não são dados ao trabalho. Isso é uma coisa lá de 500 anos atrás que ainda se mantém quando eles resistiram a ser escravos. Então, ainda parece que permanece esse conceito em relação aos indígenas. Mas é injusto, porque é um povo trabalhador e que vai ajudar também o município na produção. Deputado Celso Maldaner, será que não são situações diversas? O deputado Padre João citou a reserva Raposa Serra do Sol, que tinha na sua área agricultores, mas tinha uma grande área onde também morava população indígena, uma região mista, que teve que ser encontrada uma outra solução. Agora, é diferente da situação, por exemplo, do Sul, que você tem uma população estabilizada, que você já não tem mais condições originais onde moravam essas tribos. O senhor acredita que é possível fazer essa diferenciação na legislação? Eu separaria o caso, por exemplo, Amazônia, né, da Amazônia, índios que estão isolados, como a gente assiste aí na reportagem da Globo, índios que vivem lá no meio da mata, da pesca, da caça, é uma situação diferente, né? Preservando o meio ambiente, desde que não há contrabando de madeiras, que não vendem madeiras dentro e que tenha todo o apoio do governo. É uma situação. Agora, a nossa situação no sul do país, não existe mais isso. Eu estou falando de todas as propriedades que estão, não é área degradada, são áreas produtivas que estão produzindo, que estão sustentando agricultura familiar, na bovinicultura de leite, como eu falei, na suinicultura, na avicultura. O que eu defendo, e temos muitas áreas indígenas em Santa Catarina, o que eu defendo é dar o mesmo tratamento, até um tratamento diferenciado, em termos de assistência técnica, profissionalizar esse índio para que ele possa tirar o sustento da sua família. Eu posso citar muitos exemplos lá em Santa Catarina que está faltando isso aí. E o caso que eu citei especificamente de Cunha Porém Saudades, eu diria que foi, eu acho que o primeiro caso do Brasil que um juiz federal lá de Chapecó deu ganha de causa, porque os agricultores também contrataram um antropólogo por conta própria e provaram que eles eram os legítimos proprietários que compraram de boa fé, e o juiz federal deu a favor. Eu acho que foi inédito isso, eu nunca vi no país, mas daí foi recorrido, porque não é a questão dos índios. Inclusive foi feito um acordo com o governo do estado, arrumado uma outra área que seria mais ideal para os índios, num outro município. Foi tudo acertado, a área estava sendo comprada por 9 milhões de reais para atender
essas 30 famílias que viriam do Rio Grande do Sul para colocar lá, que estão em Chapecó hoje, com os caigangue, que são guaranis, estava tudo acertado. Mas daí o próprio CIMI, as ONGs, quem está por trás não permite isso, não quer a solução. E abrir um precedente no país de uma solução do problema. Tem que ser aquela área, João, né? Então... Padre João, você tirar 172 famílias de pequenos proprietários e colocar indígenas, quer dizer, a gente não está criando um conflito entre duas populações que são igualmente carentes da proteção do Estado? Quer dizer, porque desalojar essas famílias, elas vão para onde? Então, por isso que nós Mesmo temos que adequar a legislação. Uhum. O Celso Maldan traz um exemplo bem específico do pequeno que recebeu o título ali da terra, correto. Uhum. Agora, existe, quando você tira essa competência do Poder Executivo e traz para cá, nós vamos estar também garantindo a terras que não têm documento até hoje. E terras que têm provas que foram terras grilhadas, grandes áreas. Então, nós temos que distinguir isso. Por isso que mantendo lá e a gente alterar a legislação, dando a possibilidade de indenizar essas famílias ou de ter um entendimento. É uma coisa, com um limite de até 4 módulos fiscais e desde que ele prove também que recebeu o documento. Então, isso é uma coisa que a gente tem que avançar numa legislação, que não na PEC 215, porque a forma da PEC, ela não traz isso, ela não é isso que ela está defendendo. Ela está defendendo que ela possibilita rever todas as demarcações de terras, inclusive terras já destinadas para quilombolas. Ela prevê rever a demarcação das unidades de conservação, dos grandes parques. Nós estamos passando ainda por uma grande crise hídrica, porque houve grandes desmatamentos. E aí? Então nós já estamos pagando uma conta muito alta de um processo irresponsável que aconteceu. E ainda, ao rever, vamos diminuir essas unidades de conservação. Então, eu entendo essa situação, que nós não podemos permitir o pequeno ser prejudicado num processo, mas não dá para mudar toda a legislação, porque a gente sabe que nessa janelinha aí vai depois abrir uma grande porteira e que vai ser desastroso para o nosso país. Desastroso. Então é isso que não tem consenso. Pelo menos o Partido dos Trabalhadores, acho que também tem outros partidos, que a gente não concorda com a PEC por ela ser nociva ao meio ambiente e também afeta as comunidades tradicionais e os povos indígenas. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta discutindo essa questão legal que é um pouco complicada da gente passar rapidamente por ela. Até daqui a pouco. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo o poder de demarcação de terras indígenas com o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, e o deputado Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. E antes do intervalo, eu falei para vocês que a gente ia hoje ver, que a gente ia ver nesse bloco a questão complicada aí de legislação, que é o seguinte: hoje em dia o Poder Executivo pode demarcar terras indígenas por meio de um decreto. Né? Ele se embasa no parecer da FUNAI, dos técnicos que trabalham com populações indígenas para tomar essas decisões. A proposta que corre aqui no Congresso quer transferir para o Congresso essa discussão, porque acredita que aqui é um foro dos representantes do povo, que o povo que deveria defender isso. Enfim, eu gostaria de saber de cada um dos senhores por que isso pode ou não ser mudado. Deputado Celso Maldaner, começo de novo com o senhor. Quem mais legitimamente que é representante do povo, das comunidades, sejam dos quilombolas, seja dos indígenas, enfim, da população em geral, especificamente nós mais ligados à agricultura familiar, à pequena propriedade, claro que forma também o agronegócio, lá em Santa Catarina, quem mais do que o parlamentar que foi eleito democraticamente para representar e fazer a legislação?
Hoje, porque existe esse conflito, eu não vi nenhum caso ainda que não fosse de um lado só. Eu não vi nenhuma decisão, dei esse exemplo do juiz federal de Chapecó, mas foi recorrido em Porto Alegre, lá na segunda instância está sendo recorrido por parte das ONGs, por parte do CIMI, por parte do Ministério Público Federal, que sempre defende os índios, porque eles têm lado, o lado, sempre defende. Eu não tenho nada contra os índios, pelo contrário, pelo amor de Deus, né? Não quero nenhuma injustiça. Agora, não adianta você querer fazer justiça e cometendo outra injustiça, né? Quer dizer, então tem que ter tem que saber respeitar, e o parlamentar, o deputado, quer dizer, vai ser feita audiências públicas. Se tiver um conflito lá no município, você vai reunir a Câmara de Vereadores, que os vereadores representam a comunidade, enfim, vai ser discutido. É isso, nós queremos ter direito de ir lá e ouvir a comunidade, toda a comunidade, todos os munícipes, através da Câmara de Vereadores, fazendo audiência para não cometer injustiça. Então, é isso que eu defendo, né? Eu defendo, por isso que eu acho que o Congresso tem que ter esse poder para dar a última palavra, para não cometer injustiça. Essa é a minha grande preocupação. Deputado Padre João, o senhor concorda que o Congresso representa melhor essa população toda, dos dois lados? Vou pegar a palavra-chave do colega, o deputado Celso Maldan, que é a justiça. Justiça. A justiça, acho que ela se dá no processo atual, que pode ser aprimorado. Pode ser aprimorado. Aí é a justiça que prevalece, porque é garantir a um povo condições de viver, garantir a ele o que é dele, o que lhe confere dignidade. Quando traz para aqui, para o legislativo, o que prevalece não é a justiça, é a maioria. É a maioria. Dá uma votação, a maioria ganhou e pronto. E a força, a influência. Então, Celso, eu entendo o espírito que você coloca, mas eu discordo, e é uma posição também do Partido dos Trabalhadores, que a gente está trabalhando. Eu vejo que, por ser um decreto, não é que o presidente decreta de um dia por outro. Tem todo um processo, né? Do estudo antropológico, de audiência pública. Isso pode ser aprimorado junto ao Ministério da Justiça. É dada a oportunidade às famílias apresentar um contralaudo. Isso já é dado no processo. Isso ainda pode ser acertado. Agora, quando vem para aqui, vai ser o critério, ele é outro, ele não é da Justiça. O critério, na verdade, ele passa a ser de maioria, e aí é que está o risco. Aí que está o risco de garantir e vão, com certeza, cometer injustiça de acordo com o lobby, com influências ali econômicas, com os interesses econômicos, seja da mineração, interesse da própria uma agricultura extensiva, mas está em risco a própria mineração, uma força grande que está aí para minerar. Aí, acho que... Deputado Celso Maldan, o Poder Executivo, a União tem que proteger as populações indígenas, está na nossa Constituição, que eles são hipossuficientes e têm que ser protegidos pelo Ministério Público e pelo Poder Executivo. Por outro lado, essa questão da maioria tem sido questionada, inclusive dentro da comissão especial, que a comissão especial tem uma maioria de representantes do agronegócio. Certo. E as populações indígenas seriam hiporrepresentadas aqui no Congresso, a gente não tem nenhum representante. O senhor não acha que isso tende a dar uma certa característica ao parecer? Eu acho que todo representante do povo, que é eleito democraticamente, ele tem essa sensibilidade. Eu, por exemplo, as minhas origens, eu sempre fui, como é que se diz, um deputado até mais à esquerda. Eu tenho formação, eu estudei o sacerdócio, meu colega é padre, eu passei 5 anos também na Sagrada Família. Então eu tenho todos esses valores, a questão ética, a questão... eu tenho tudo isso que o colega aqui está transmitindo, para não cometer uma injustiça com... Mas nesse caso que eu dei especificamente o exemplo,
Quer dizer, foi levantado todo, foi feito o contra-argumento com um antropólogo, foi levantado toda a história, né? Claro que, como for analisar todo o Brasil, né? Quer dizer, nós teria que tudo tinha, Índia tinha em todo. Nós temos muitos municípios que têm até a ligação até com o nome indígena, né? Agora, a gente tem que cuidar para não cometer injustiças, ou eu tenho outros exemplos, por exemplo, lá em Chapecó, na sede de Trentim, que foi tirado os aviários, vacas de leite, os colonos, tudo, perderam, saiu tudo, e está lá abandonado. Essa é uma questão capoeira, que tem que ser tratada na legislação. E está tudo pequeno lá, que tem o prejuízo então tem que ter o índio que é aculturado lá, ele tem que ser profissionalizado, ele quer estudar, quer fazer faculdade, eu acho que nós temos que dar toda a assistência nesse sentido. Tudo bem, mas né? Em Minas Gerais nós temos índio que é prefeito, São João das Missões. Mas nós temos Santa Catarina também. Então, essa questão do índio aculturado que o deputado Celso Almadanner está dizendo, com relação ao abandono de área rural, Padre João, como é que se dá como é que se resolve isso legalmente? O senhor está falando que tem que resolver? Não é negada a identidade daquele povo. O índio ele deve ter acesso à internet, a bens e serviços importantes, mas vai resguardar a identidade do povo. Isso é sagrado. E acho que é isso que a Constituição vem zelando e que nós não podemos quebrar. Como você preservar? E de último, acho que isso nenhum nunca vai preservar sem o território, sem a terra. Isso demonstra claro para nós também em relação aos próprios quilombolas. Os quilombolas, quando você tira, há uma desagregação, vão para os morros, vão sem uma qualificação adequada porque estão dispersos, e aí, até por uma questão de sobrevivência, eles são como que refém do tráfico, refém do alcoolismo e dispersa todo um povo. Nós vimos essa degradação dos povos indígenas com o alcoolismo, até com algumas igrejas de má fé. Com igrejas de má fé, infelizmente, usando um povo que está ali numa situação de vulnerabilidade. E o território é sagrado. Agora, como resolver essa questão? O deputado Celso Almadanner levantou uma questão de terras que são desapropriadas e são abandonadas. Quer dizer, a população a qual ela é destinada não quer se apropriar. Sim, terra produtiva que estava produzindo, hoje está abandonada, virou capoeira, quer dizer, viver do quê? Eu defendo que o índio lá, a nossa situação lá, que são aculturados, são índios, a harmonia, eu tenho um prefeito lá que é meu eleitor, é índio, lá em Entre Rios é meu eleitor, o prefeito. Quer dizer, a gente convive harmonicamente. O que tem que fazer é dar mais assistência técnica, profissionalizar. Nós temos lá mais de 500 índios trabalhando nos frigoríficos, lá em Xaxim, Chapecó. Eles vão de ônibus, vão trabalhar nas indústrias. Mas aí já é uma deturpação. Uma coisa é quando ele tem a terra, ele deixa recompor a mata, vai conviver, porque para ele é uma questão da cultura, é questão própria do povo. Ele não tem que pegar tudo e se tornar aquela terra agricultável para armazenar, para vender para outros países. Não, ele quer viver bem, ele vai produzir a mandioca, vai produzir o milho, vai produzir o gado, o suficiente ali para ele se readequar e ter uma economia adequada para eles, e não para ter um lucro e se enriquecer. Não é essa a lógica do nosso povo indígena. Bom, essa discussão, pelo jeito, vai continuar na comissão especial. Os dois parlamentares são membros da comissão. Muito obrigada, deputado Celso Almadanner. Muito obrigada, deputado Padre João. O Brasil em Debate termina aqui. Você vai acompanhar toda essa discussão pelo Câmara Notícias. E se você quiser rever ou compartilhar este e outros programas, vai à nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.